Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu quero explicar pra vocês, tá? Tudo que a gente precisa, assim, é a base meio que de tudo, pra gente conseguir criar o nosso aplicativo do absoluto zero. Então você que não sabe programar, você que nunca mexeu com programação, inclusive eu sou uma das pessoas, tá? Eu nunca programei na minha vida inteira. Só que eu tenho alguns SaaS já tá rodando, já tem um que tá ganhando dinheiro, tem um que não tô ainda, que não comecei a fazer tanto marketing em cima dele. Estamos testando as últimas ferramentas, porém, eu consegui criar tudo isso aqui sem saber programar. Eu tenho uma agência, obviamente, não sei se vocês sabem. Eu crio aplicativos, tá? Eu crio aplicativos para outras empresas, a gente cobra um valor muito legal perto do que os desenvolvedores, programadores cobram, tá? Mas enfim, eu quero mostrar para vocês as ferramentas. A ideia desse vídeo aqui é mostrar as ferramentas que você vai precisar para criar pelo menos um SaaS. Vamos para um SaaS que use uma inteligência artificial, um SaaS entre aspas simples, porém totalmente usável, que possa resolver problemas, que você consiga lucrar em cima dele também. Fechou? Então a gente tem que entender duas coisas. Antes de tudo, já se inscreve no canal aqui, ó. Já curte o vídeo, já dá um like, já comenta aí o que você acha do vídeo, o que você gostaria de ver mais aqui do canal, fechou? Mas antes de tudo, ó, a gente tem que entender duas coisas. O front-end, tá, de uma forma simplificada, e o back-end. O que seria o front-end e o que seria o back-end? O front-end, basicamente, é a parte visual, é aquela parte que a gente consegue ver dentro do nosso SaaS, dentro do nosso aplicativo. Então, por exemplo, a gente entrou no site lá, tô aqui no site, beleza? Essa parte inicial que eu tô vendo aqui é tudo o front-end, tá vendo? A parte visual em si. Só que quando eu clico aqui, ó, pum, fazer login, aí eu já entro na parte do back-end, que é aquilo que a gente não vê, que não tá na frente, não tá no front, porém precisa de uma base, precisa de um banco de dados lá atrás para guardar todas as informações. Então, nosso aplicativo é composto pelo front-end e pelo back-end. Legal? Show. Sabendo disso, a gente precisa então criar nosso front-end e nosso back-end. O que é mais importante? Um completa o outro. Se a gente tiver uma estrutura absurda de back-end, só que o front-end for feio, foi estranho, eu não consigo entender nada que está significando aqui, eu não tenho algo legal. Da mesma forma que se eu tiver um front-end perfeito, e se o back-end não vai funcionar nada, entendeu? Cliquei no botão, não vai funcionar porque não tem o back-end. Legal? Mais ou menos isso, tentando explicar de uma forma mais rápida aqui para vocês. Então, sabendo disso, deixa eu entrar aqui no meu point of fix. Aqui. A gente precisa do front e do back-end, ok? Você que não sabe programar, assim como eu, a gente vai usar só inteligência artificial para fazer tudo isso, tá? Então, algumas inteligências artificiais que a gente consegue usar, tá? A gente pode usar o ChatGPT para auxiliar a gente nessa parte, legal? A gente usa bastante o Claude é muito bom. Inclusive, ele tá dentro de um aplicativo que vocês vão entender, beleza? Dá para usar aqui o Gemini, que seja, tá? Tem várias inteligências artificiais que a gente... Opa, Gemini... Várias inteligências artificiais que a gente consegue usar, ok? Então vamos lá, para o nosso front-end, para a gente conseguir fazer a nossa capa, a parte bonita do nosso aplicativo, a gente pode usar o Lovable, a gente pode usar o Bolt, a gente pode usar o Replit, a gente pode usar o Base 44. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês, legal? Esse aqui é o Lovable, lovable.dev, é o site dele. Se eu escrever aqui, ele vai e cria. Se eu falar assim, ó, cria um aplicativo que faça isso, cara, ele vai criar pra você, tá? Ele vai fazer. Eu não vou fazer aqui, senão vai ficar muito complexo. Já tem vídeo meu aqui ensinando. E, inclusive, caso você queira, putz, eu quero criar como profissional, quero fazer o meu aplicativo, tá? Quero fazer um negócio bem estruturado, link na descrição, tá bom? Curso aí, ó, com 7 dias você pode testar. Se não gostar do curso, que acho muito difícil, não teve, por enquanto, nenhum reembolso, porque o pessoal acha que gostou bastante, tá? Mas se você não gostar do curso, eu devolvo seu dinheiro sem problema nenhum, beleza? Eu ensino a criar aplicativos sem ser programar, assim, do absoluto zero, tudo. Eu faço junto com você um aplicativo, com inteligência artificial, inclusive, tá? Então, assim, ó, se tiver interesse, link aqui na descrição, baratinho, tá? 12 vezes de 15 reais, se eu não me engano, tá bem tranquilo, tá? Então, só entrar aqui no link da descrição, fechou? Então, vamos continuar aqui. Aqui o Lovable que a gente consegue falar assim, ó, ask Lovable to create a blog about, blá blá, partir do website, beleza. Ele tá falando aqui. Então se eu escrever aqui, crie um site idêntico ao Airbnb, ele vai criar, assim como eu já fiz um vídeo no canal explicando sobre isso. Ele vai criar, ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer um site igualzinho. A estrutura de front-end maravilhosa. Aqui embaixo a gente consegue ver alguns que ele criou, ó. Vamos ver aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Isso aqui. Ó, eleve a experiência do seu evento. Ele criou isso aqui com prompts. Então, com prompts, ele criou pra gente. Tudo bem que isso aqui é um site simples, mas a gente cria nosso SaaS aqui dentro. Legal? Da mesma forma, o Bolt faz a mesma coisa,
tá bom? Da mesma forma o Replit, da mesma forma o Base 44. Só que o Base 44, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem dele é que o back-end dele, a parte de login, senha, a parte de guardar as informações, o banco de dados, tá englobado dentro dele já. Então assim, ao invés, ele até fala aqui embaixo, aqui ó, autenticação de e-mail, ó, integração com o IA, já vem dentro dele. Normalmente as outras plataformas a gente precisa integrar a API do ChatGPT, a API do Gemini, certo? Aqui ó, enviar e-mail, ele faz tudo isso aqui já sozinho. Autenticação já faz sozinho, Analytics, tudo. Storage, guardar os dados, tudo aqui dentro. Database setup, bom. Legal, então por que você não usa esse aqui só, Vitor Hugo? Primeiro, o Base 44 ele é muito bom, tá? Se você tiver uma ideia, você quer desenvolver ela de uma forma um pouco mais simples, ele é ótimo, ótimo mesmo. Porém, só que quando começa a crescer seu SaaS, quando começa a crescer o seu aplicativo em si, está comercializando ele fica chatinho, porque assim, ele é muito bom, só que, claro que tem plataformas melhores que, obviamente, você vai juntando, pega um ChatGPT aqui, usa a API aqui, usa o Supabase, que vocês vão entender daqui a pouco o que é. Então assim, ele é legal para um limite de pessoas, vamos por assim. Se você pensa em crescer, vender, fazer um negócio gigantesco, não recomendaria o Base 44. Até porque ele demora muito. Você escreve um prompt aqui, ele demora um pouquinho mais do que os outros. Um pouquinho não, bastantinho, vai uns 5 minutinhos a mais. Os outros, dependendo do prompt, demoram 1, 2 minutos, o Bolt uns 3, 4. O Base 44 demora um pouquinho mais ainda, tá bom? Então minha recomendação, se eu pudesse recomendar algo, é o Lovable, beleza? É o que eu mais gosto, é o que eu uso. Na empresa a gente só usa o Lovable, então a gente paga aqui o mais caro do Lovable, que a gente usa bastante. Fechou? Então o Base 44 muito bom também, quero desenvolver, quero testar. Vai pro Base 44 que ele te integra tranquilamente. Então legal, fizemos nosso aplicativo lá no Lovable Front, um exemplo, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar login, senha e tudo mais. A gente vai pra onde? A gente vai pro Supabase. O Supabase é 100% de graça, tá? Tem a parte paga, só que assim, você não vai usar a parte paga porque ele dá pra você muitos recursos, dá muita base, muito banco de dados, você consegue guardar muita informação dele sem precisar pagar. Então assim, o meu SaaS tá grande já, assim, modéstia à parte, tá legal, eu tô conseguindo colocar bastante pessoas lá dentro, tá bem tranquilo, o Supabase tá usando o de graça, assim, não tá ocupando nem 20, 30% ainda, então tá assim, tá bem tranquilo, pode usar ele à vontade. Supabase, então, aqui a gente vai usar pra fazer o nosso o quê? Login e senha. E aí depende o que vai ser o seu SaaS. Por quê? Você vai querer usar uma inteligência artificial? Vai, legal. Então você vai precisar provavelmente do N8N. N8N, o que é o N8N? É uma plataforma, tá? Ele é no code também. Só que ele é um pouquinho mais chatinho, tá? Inclusive no curso eu ensino vocês a mexer no N8N. Mas ele é um pouquinho mais chatinho, mas você aprende tranquilamente, tá? É aqui, ó, cliquei aqui. Quando a pessoa colocar uma coisa lá, um formulário, vou dar um exemplo pra vocês. Quando a pessoa, lá no meu site, lá no meu aplicativo que eu criei no front-end, ela subir alguma coisa, então por exemplo, digamos que eu ensinei o pessoal do que foi, a fazer um nutricionista inteligente, então uma IA que vira nutricionista, a pessoa paga lá R$29, então ela coloca lá o peso, a altura, coloca tudo dela, nesse formulário, por exemplo, automaticamente, do nosso front-end, lá do nosso Lovable, ok? Ele vem pra cá pro N8N, a gente coloca aqui dentro agentes de inteligência artificial, tá bom? A inteligência artificial, a gente coloca aqui um ChatGPT, por exemplo, tá? Não vou explicar como faz tudo isso agora, senão vou me dar uma aula de hora aqui. Mas digamos, tô dando um exemplo bem simples, tá? Não é assim que é feito, só não é dessa forma tão simples. Quem vende falando que isso aqui é simples, não é assim. Inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês, tá? Eles dependendo, tá? Do que você vai fazer. Por exemplo, ó, meu cash flow aqui, ó, é um pouquinho mais simples, tá vendo, ó? Trago aqui pros outros. Mas se eu for pegar aqui um de prospecção, por exemplo, ó, do WhatsApp, só mostrando, tá? Não precisa entender isso aqui agora. Mas é um fluxo bem mais completo, beleza? Tá? Então vamos voltar pra lá. Então aqui, digamos, né, que veio um formulário do nosso site. Do nosso site veio um agente de inteligência artificial. Então a gente colocou aqui um ChatGPT, por exemplo. E eu falei pra ele, ó, você é um nutricionista super top. Diga qual a melhor dieta segundo as informações que a pessoa lhe passou, certo? Tô dando um exemplo aqui pra vocês. Vou explicar aqui. Então ele vai receber o formulário. Vou falar assim, quero emagrecer, quero ganhar quilos, quero ficar forte, bombado. Ok. Ele vai receber essa informação e aí vai devolver
certo? E aí vai devolver, no caso, diretamente lá no nosso aplicativo. Então a gente consegue fazer essa ligação. Então a gente usou o Lovable para fazer o front-end, tô dando um exemplo, tá? O Supabase para fazer o nosso login e senha. E aqui, digamos, né, que seja um aplicativo que a pessoa, de um nutricionista, por exemplo, ele preenche as informações lá, dentro do SaaS, tá? Não precisa sair de lá não. Automaticamente, de lá, do Lovable, traz para cá. Daqui, a nossa inteligência artificial começa a pensar e devolve, responde lá de novo pro nosso Lovable. Legal, entendeu? Dessa forma. Putz, Toru, tá bom. Então a gente tá usando o Lovable. A gente tá usando então agora, obviamente, o Supabase como login e senha. A gente tá usando agora o N8N para fazer esse fluxo. E estamos usando também o ChatGPT, certo? ChatGPT. A gente vai precisar da API do ChatGPT, que é algo bem simples também, te ensino tudo lá, tá? Lovable, Supabase, N8N e ChatGPT. E por último, né, caso seja um SaaS mais tranquilo, igual eu quis dizer, que usa uma inteligência artificial para resolver o problema, a gente precisaria de uma Kirvano da vida, não sei, de uma Qify, de uma Stripe. Eu tô rodando agora para os Estados Unidos, né? Tô querendo mudar, porque lá vende muito mais tranquilo. Eu uso bastante a Stripe. Então, e aí você faz integração dentro do Lovable mesmo. O Lovable, ele tem, quando você começa a criar as coisas, ele tem dentro aqui, você fala assim, ó, quero fazer integração com o Supabase. Ele te ensina a fazer, ele faz. Tem a opção lá de login e senha, você loga lá, ele faz tudo sozinho pra você, é bem tranquilo. Kirvano, putz, não sei como fazer. Entra no ChatGPT, pergunta, como que eu faço? Então assim, só usando inteligências artificiais, a gente consegue criar aplicativos, consegue vender e consegue ganhar um dinheiro legal. Então pensa você, que você tem essa ideia, ou sempre pensou em fazer alguma coisa, só que você achou que assim, putz, é muito caro. Um desenvolvedor vai custar tranquilamente aí, dependendo, qualquer coisa simples aí, 60 mil, 70 mil reais, eu não tenho essa grana. Você consegue desenvolver hoje, graças às inteligências artificiais, tá bom? Então fique esperto nesse mercado, se antenem, porque isso não é nem o futuro, eu já falo que é o presente. E quem começar a mexer com isso, começar a vender produto, começar a realmente comercializar ou entregar uma solução real, né, de um problema pra pessoa, vai lucrar, vai ganhar muita grana. Fechou? Já se inscreve no canal, vídeo mais curto aqui, ó, cortando tudo, vai dar 12 minutinhos. Então, já se inscreve no canal, curte aí, dê sugestões do que a gente pode postar pra vocês. Ah, testa esse aplicativo pra gente, fala se é bom, se é ruim, tá bom? Que eu vou ajudando vocês, fechou? Se quiser também, inclusive, contratar a nossa agência pra criar um aplicativo pra você, só mandar mensagem aqui que a gente entra em contato. Grande abraço, valeu, grande beijo, todos os links na descrição, é isso aí, tamo junto, beijo e tchau.